Bom, agora a gente vai falar de Brasília, porque mesmo sem dar expediente no Senado, 5 ministros de Lula não abriram mão de regalias da casa, como os espaçosos e bem localizados apartamentos funcionais. Senadores eleitos Camilo Santana, da Educação, Carlos Fávaro, da Agricultura, Flávio Dino, da Justiça, Renan Filho, dos Transportes e Wellington Dias, do Desenvolvimento Social, ocupam imóveis destinados apenas aos que exercem mandato parlamentar. O Senado confirma que Camilo, Dino, Renan Filho e Wellington Dias ocupam imóveis funcionais ao menos há 9 meses. Carlos Fávaro, que é senador desde 2020, depois da eleição suplementar em Mato Grosso, ocupa o imóvel há mais tempo que os colegas. Bom, Ana, esse filme é repetido, em Brasília, mas além dos imóveis para os titulares, o pagador de impostos, todos nós aqui, acabamos bancando, então, a regalia para os suplentes de alguns dos senadores ministros, vamos dizer assim. Paula, é por isso que tanta gente defende, e eu faço coro com essas pessoas, de que antes de qualquer reforma no Brasil, seja ela tributária, qualquer uma, nós precisamos de uma reforma política, uma reforma administrativa, é muito penduricalho, é muita regalia, é muita regrinha que você pode distorcer e continuar mamando no dinheiro do pagador de impostos. Eu confesso que essa é uma das partes mais difíceis de explicar a política no Brasil para os americanos. Acho que a mais difícil ainda é, hoje, atualmente, o Supremo Tribunal Federal e a sua eterna invasão em prerrogativas do Legislativo e do Executivo. Mas explicar todo esse contexto, esse armário sem fim com tantos cabides ali que o nosso dinheiro tem que sustentar, é bolsa isso, é apartamento, é voo, e agora nós temos também o fato de que eles não querem encontrar as pessoas em aeroportos, porque, como eu sempre brinco aqui, essa gente, classe média, classe baixa, classe alta, essa gente do Brasil que agora resolveu gostar de política e questionar político, questionar ministro. Então, pagamos também os jatinhos da FAB. Ontem, se eu não me engano, nós colocamos aí na tela, trouxemos uma matéria com esse número especificamente. E é isso, Paula. Nós temos que começar a martelar numa reforma séria que enxugue e limite o Estado, diminua o Estado. E aí depois você liga a TV e vê o ministro da Economia falar em meta zero, de déficit zero, meta... Não tem como. Com o tamanho do Estado do Brasil, esse elefante branco, onipotente, onipresente, não tem como. É preciso... Eu sei que tem muito pratinho, para o brasileiro rodar, tem que olhar aqui, tem que olhar ali, mas essa reforma tem que ser uma coisa no nosso radar o tempo todo. A diminuição do Estado, que é mantido com o nosso sagrado dinheiro, o sagrado dinheiro do pagador de impostos. O Ana, estava checando aqui, foram 1.765 voos em jatinhos da FAB usados por autoridades desde o início desse ano. E o ministro Flávio Dino, então, é o recordista entre os ministros, Ele usou 85 vezes o jatinho da FAB. Nós até comentamos aqui ontem no programa. Alexandre, quero te ouvir também. Então, o Flávio Dino é um dos 5 ministros que utiliza aí o apartamento funcional exclusivo para senadores em mandato, Ele que agora é ministro da Justiça. E tem ainda 8 deputados que são ministros, acho que são 8, e que se tornaram ministros, veio suplente. E aí o suplente também precisa de apartamento funcional. Então temos aí uns 14 apartamentos funcionais entre Câmara e Senado. Eu imagino que tem um número limitado, se são 81 senadores, deve ter 80 apartamentos e mais a casa do presidente do Senado na Península dos Ministros. Agora, a Ana Paula falou da reforma política. Marco Maciel passou 40 anos, eu acompanhei Marco Maciel, 40 anos dizendo que a reforma política é a mãe de todas as reformas. Ele morreu
e não fizeram a reforma política. Por quê? Porque as pessoas têm que entender, como hoje, no almoço, foi o assunto entre meus amigos no almoço, é que o povo brasileiro não se dá conta que o Estado só existe para prestar serviços ao povo, para servir ao povo. O Estado está abaixo da nação, ele está a serviço da nação, ele está submisso à nação e não o contrário. A nação não é obrigada a sustentar o Estado. O Estado é que tem que prestar bons serviços públicos. É uma honra ser servidor do público, de encargo eletivo ou não. Isso é uma honra, é um privilégio. E é um sacrifício também. Não é uma regalia. Não é se tornar cidadão de primeira classe, como é aqui, que tem melhor aposentadoria, tem mais férias, tem melhores horários. Hoje, meu Deus do céu, hoje, sexta-feira, que eu saiba, não é feriado hoje, né? Só que, por onde eu passava, hoje é que os estacionamentos estavam pela metade. Estava assim, meia boca o serviço público. Eu costumo dizer, não sei se é ruim ou bom o serviço público estar parado, né? Agora, essa questão aí do uso, né, e a reforma política tem outra coisa. Meu Deus do céu, se tem 4 ministros que foram eleitos para representar os seus estados no Senado e deram as costas para seus eleitores, se tem 8 deputados que foram eleitos para representar os seus eleitores, sei lá, 180 mil, 200 mil pessoas, 50 mil pessoas, e aí eles dão as costas para o eleitor para servir a um único senhor, que pode demiti-los a qualquer momento, né? Será que está certo isso? Muito bem, é legal, né? Mas será que é legítimo, será que é ético trair o eleitor, trair o seu próprio Estado? Então, meu Deus do céu, tem que haver uma reforma política para corrigir essas coisas. Talvez seja normal num regime parlamentar, mas o regime aqui é presidencial, né? No regime parlamentar, o parlamento assume cargos no executivo, né? Isso é previsto na hora de votar. Inclusive, a senhora Thatcher saía lá no distrito eleitoral dela para pedir votos para ela continuar governando o Reino Unido, né? Mas a Inglaterra. Agora, aqui no Brasil, não, é essa mistura em que o eleitor não entende, não se sente representado e, portanto, fica sem saber de quem vai cobrar, inclusive pelo sistema proporcional do voto, né? Quando o voto distrital corrigiria isso através de uma reforma política, né, como mencionou a Ana Paula.